Bem-vindos! Estamos começando mais um consultório de família. Neste momento, nós acreditamos que formamos uma grande família quando nos preocupamos uns com os outros, quando pensamos no bem uns dos outros ou um do outro e queremos que a paz de Deus alcance o nosso coração e façamos neste momento uma prece ao Senhor, pedindo que Ele nos visite com sua graça e sua misericórdia. É bem possível que você esteja passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade difícil demais de você absorver ou de você pensar numa possibilidade de sair dessa. Talvez esteja faltando esperança para você, porque te disseram, te faltaram, te machucaram, te feriram, com palavras, com atitudes, com ausências, ou simplesmente porque você não se deu conta de que a vida às vezes exige um pouco mais do que apenas nos colocar no conforto e esperar que as coisas aconteçam. Talvez você não tenha se dado conta de que é preciso lutar para vencer, para viver, para ser feliz. Temos algo a fazer. E algo que é necessário de nós sentirmos como sendo a grande fundamentação da vida. Aprender a amar. Eu recebi o e-mail de uma moça e eu trouxe hoje para a nossa consideração. Ela diz estar casada há 9 anos, mas sente que não ama mais o seu marido. Nem sei se já o amei algum dia, diz ela. Creio que vale dizer que nem sei se algum dia o amei ou que eu saiba o que realmente é amar. Escolhemos por isto e por muitas outras questões que significam isto, a necessidade de amar e não saber, a necessidade de amar e não conseguir, a necessidade de saber se ama ou não ama. O tema de hoje é amor maduro e amor-paixão. E de volta aqui, o que você aí de casa chama de dupla imbatível. Doutora Rosana e doutor César Vasconcelos. Boa noite, Rosana, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito bom tê-la aqui novamente. Prazer de todo mundo. E o doutor César Vasconcelos de Souza, bem-vindo. Obrigado, Arleide. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Doutor César, a proposta desse tema foi feito por você. Num momento, numa conversa, você disse, Darleide, olha esse tema, pode ser interessante. E olha este e-mail que eu recebo de uma moça que disse não sabe se não ama, se ama, ou se pelo menos consegue identificar o que é amor. Cai bem com a sua proposta de falar sobre amor maduro hoje, de aprender a amar hoje? Cai muito bem, porque eu achei, quando você falou sobre esse e-mail, eu fiquei pensando o que passou pela cabeça dela. Quer dizer, me dá a impressão, eu tentei olhar pelo lado de honestidade emocional. Quer dizer, honestidade emocional é bem diferente de outro tipo de honestidade, com imposto de renda, com essas coisas, né? É a pessoa reconhecer a verdade interior, né? Então, se ela realmente teve esse tipo de motivação, ela já está no grande passo de resolver o problema, porque quando a gente reconhece que há um problema, que há uma limitação pessoal, então a gente já começa a pensar assim, o que eu faço com isso que eu não consigo? Né? Mas enquanto a pessoa permanece na negação, né, Rosana? Permanecer na negação é adiar a resolução. Então, eu espero que ela tenha pensado nisso. Claro que é uma situação delicada, difícil, né, para uma vida conjugal, mas se ela chegou nesse ponto que Deus iluminou a cabeça dela para ela reconhecer que ela não tem e talvez nem saiba definir o que é amor, que grande passo ela deu, né? Porque ela poderia ser prepotente, né, como alguns homens e algumas mulheres são, né? O homem, em geral, pela sua potência sexual, acha que é o rei da cocada, né? E a mulher, por causa do seu imenso romance, acha que é a rainha da cocada e tal. Então, é um tema interessante para a gente discutir nessa noite aqui, né? Rosana. E é muito interessante também, levando-se em conta essa honestidade emocional, é que ela faz um movimento diferente da maioria das pessoas. Ela reconhece que ela é que está faltando neste amor. Sendo que muitas vezes, quando conversamos com casais, eles dizem assim, olha, ele não me ama mais, ele não cuida de mim da forma que deveria, por isso que eu me encontro neste estado. Ela chama a responsabilidade para si. Talvez eu é que não esteja amando do jeito que deveria amar. E que humildade quando a pessoa diz assim, talvez eu nem saiba o que é amor. Porque parece que amor é uma linguagem universal, que todos sabem expressar, sabem o que significa, e alguém na sua honestidade diz assim, olha, talvez eu não saiba. E ela realmente, nesta noite, nos traz uma grande possibilidade de discutir esse assunto, porque muitas pessoas também acham que sabem o que é amor e não sabem. Talvez estão vivendo uma relação de amor
com o seu cônjuge, com as pessoas em volta, e não estão considerando isso como amor. Então, ela nos traz um grande benefício, apesar da sua dor, mas de trazer-nos essa possibilidade de conversar sobre um assunto tão importante. Muito bom. Então, nós vamos conversar na sequência. Então, o que é amor? Como saber o que é amor? Como é que se constrói amor, tá? Vamos saber sobre isso. Você aí de casa pode entrar em contato com a gente por e-mail, consultório@novotempo.com, novotempo.com. Você pode também entrar em contato com a gente pelo Twitter, e o nosso Twitter é NT Consultório. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu tenho presente para quem... Cadê o meu livro, gente? Segredos da Vitória no Amor, do Eronildes de Nicolas, um psicólogo. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, Segredos da Vitória no Amor. O que você vai fazer? Você que é o nosso tuiteiro, vai retweetar o link do nosso programa, do que está sendo proposto para você hoje. E no final do programa, quem sabe o livro Segredos da Vitória no Amor será seu. Eronildes de Nicolas, quero você aqui de volta comigo um dia desses, Eronildes, muito bom, Segredos da Vitória no Amor. Está aparecendo aí no nosso vídeo a forma de contato ou as formas de contato. Pode fazê-lo agora com a gente, seja muito bem-vindo ao programa de hoje, interagindo com a gente. Doutor César, o que seria amor? Porque muitas vezes nós temos apenas uma ideia romantizada sobre o sentimento, que muitas vezes nós o colocamos como sentimento. Ou o amor de mãe, ou amor de filho, amores que são muito bem pré-definidos, mas de modo geral é sempre aquela coisa mais romântica, seja nas nossas relações entre amigos ou família ou etc. Quando a gente vai falar de amor com a proposta que nós estamos trazendo hoje, nós devemos saber basicamente o quê? Que tipo de amor nós estamos falando? A gente tem que considerar que existe, quer dizer, eu penso assim, eu penso que a palavra de Deus diz, né? Então a gente vai em 1 Coríntios 13, ali tem a definição clássica de amor. Definição, né, não é nem clássica, é a definição correta de amor, né? E essa autora que eu gosto muito tem um livro, que é uma compilação, chama-se Mente, Caráter e Personalidade, não sei a página, mas ela fala assim de que este amor de 1 Coríntios 13 é o Espírito de Deus. Então, quer dizer, amor é Deus, né? Agora, quando Deus envia o amor para a humanidade, esse amor pode pegar características diferentes. Então, numa vida conjugal, vai ter a dimensão da sexualidade, né? Vai ter a dimensão da afetividade sem sexualidade, vai ter a dimensão, como falo no meu primeiro livro assim, sobre casamento, eu falo assim, casamento é como um bolo que você tem várias fatias. Então, uma fatia é do sexo, outra fatia é do diálogo, outra fatia é do carinho sem sexo, outra fatia é do lazer juntos. Então, o problema no casamento é quando uma dessas fatias fica muito desproporcional em relação à outra. Então, tem casamentos ou relações amorosas de homem e mulher que são muito sexualizadas genitalmente. Isso dá problema. Outras são mega romantizadas, então também dá problema, né? Então, esses dias eu estava preparando um texto, um tema, uma palestra baseado em 1 Coríntios 13, que é a definição de amor, e fui assim colocando e pensando, e eu mesmo meditando na minha própria maneira de viver isso, e vindo a tanta limitação, claro, infelizmente, mas é a realidade. Então, mas eu me consolei que lá no final de 1 Coríntios 13, Paulo fala assim, em parte conhecemos, em parte. Então é isso, quer dizer... No primeiro momento que a gente lê a definição de amor em 1 Coríntios 13, sabe, eu me comparo com aquilo ali, sabe, como que eu vou conseguir ter esse tipo de amor aqui perfeito, né, que é o amor que é Deus, né, que é o amor divino. Então, eu posso me colocar à disposição de Deus para ele implantando essa capacidade de amar e assim eu vou aprimorando. Mas, basicamente, amor... nas relações humanas, é a capacidade de respeitar outra pessoa, é a capacidade de pensar no bem-estar dela, é a capacidade de você também protegê-la de você mesmo, das suas mazelas, né? É também colocar limites para que não haja abuso nessa relação, né? É também alguma coisa de romance, se é uma relação marido e mulher, né? Então, essa atitude positiva em relação a alguém com quem a gente se relaciona. Né? Nesse sentido, nós poderíamos imaginar que essa moça que nos escreveu, 9 anos de casada, sente que não o ama mais. Nem sei se já o amei algum dia. Ou talvez eu nem saiba o que realmente é amar.
Ele está definindo aqui amor como respeito, como outras formas de pensar em amor. Que tipo de amor será que ela está procurando? De que tipo de amor ela está falando? É que ela foi em linhas gerais que ela descreveu. Mas aplicando isto aqui ao amor, a este caso, o que nós poderíamos pensar? A mídia muitas vezes mostra o amor como sinônimo da paixão. É encontrar o outro e querer sempre estar perto, é o coração palpitando, não ver no outro defeitos, dificuldades, é o outro me aceitando o tempo todo do jeito que sou. E isso tem atrapalhado muito as relações, porque o amor é eu perceber quem é o outro, com as suas dificuldades, com as suas limitações e mesmo assim o admirar. Mesmo assim querer estar perto, reconhecer que o outro também verá em mim algumas características que precisam ser mudadas. E a maturidade traz para nós a capacidade de aceitar as críticas que recebemos e a partir delas nos transformarmos. Tem uma diferença muito grande pensando em nosso cérebro. A diferença entre amor e paixão é quanto a alguns neurotransmissores que são produzidos nesses dois momentos da vida. Na paixão, nós temos uma quantidade de dopamina sendo produzida de forma intensa, que é o hormônio, o neurotransmissor do prazer no nosso cérebro. Sabe quando você encontra alguém e sabe que está apaixonado? Quando o coração está palpitando, as mãos estão geladas, todo aquele aspecto. Frio no estômago. O frio no estômago, e você quer ver o outro, só de imaginar o outro, você já está tremendo. Não é assim a paixão? E é muito bom. Só que este sentimento ou esta sensação, se ela perdurar por 10, 15 anos, não tem organismo que aguente. Porque toda vez que pensar no outro, que o outro chegar em casa depois do serviço e te der aquele frio na barriga e você ficar todo perdido, nós não conseguiríamos viver bem. Não produziríamos bem como profissionais, não enxergaríamos como nós podemos ajudar o outro a crescer. Então, no período da paixão, a dopamina está sendo derramada no nosso cérebro de forma muito intensa. Para quê? Por quê? Porque nós precisamos encontrar um prazer muito intenso na companhia do outro para que este primeiro vínculo ele seja intenso para perdurar. Se não acontecer isso, é mais uma pessoa que passou pela rua, olhei e passou pela minha vida. Ou seja, então ele é necessário no primeiro momento. Ou seja, paixão não é um devaneio de uma menina, de uma adolescente, de uma mulher sem noção. Não, é alguma coisa que existe homem e mulher necessário para criar-se o vínculo e que ele se aprofunde. Sim. Mas depois começa uma outra fase. Começa uma outra fase quando você já começa a encarar o outro de uma forma real. E mesmo assim você fala assim, vale a pena continuar. Por quê? Porque entra uma segunda fase dos nossos vínculos afetivos, que é a liberação de uma forma mais intensa de ocitocina. A ocitocina no nosso cérebro, ela tem a capacidade de fazer com que nós nos liguemos ao outro de forma intensa, apesar das dificuldades que o outro tem, apesar das mágoas que muitas vezes o outro, ele imprime em nós. E a ocitocina, então, à medida que os nossos relacionamentos vão aprofundando, não só no relacionamento conjugal, mas também nas amizades, esta ocitocina ela vai aumentando a sua intensidade com o tempo e vai fazendo com que muitas vezes até suportemos o outro. O 1 Coríntios diz muito que o amor tudo suporta. E quem nos ajuda, claro, Deus faz isso. Ele faz um cérebro que é capaz de suportar isso quando ele manda que a ocitocina seja produzida. E é tão interessante... A ocitocina ela tem a capacidade de fazer com que nós criemos esse vínculo afetivo, aumentar este amor pelo outro, mas também descobriu-se recentemente, em 2005, que a ocitocina ela tem uma outra função também no nosso cérebro, quando ela atua no hipocampo. Por exemplo, uma mãe no momento do parto, é a ocitocina que é liberado bastante, até mesmo nessa região pélvica, para que aumente a contração, para que o bebê nasça. Um pouco dessa ocitocina no momento do cérebro, só para entender como isso pode atuar em outras situações. Essa ocitocina, ela vai lá, atua no hipocampo, fazendo com que a mulher esqueça um pouco do estresse que é um parto. As mulheres entram na sala do parto, né, no centro cirúrgico, dizendo assim, nunca mais engravido, porque passar por uma situação dessa de novo eu não consigo. Mas porque depois de alguns anos passam e ela tem outro filho, algumas passam só alguns meses, né? Porque a ocitocina ela vai lá no hipocampo e faz com que a mulher esqueça um pouco esta memória aversiva. É amnésico em alguns aspectos. E eu fico pensando também que Deus faz com que essa ocitocina no nosso cérebro tenha um pouquinho do efeito amnésico pelas mágoas que sofremos nos nossos relacionamentos. E faz com que eu olhe para o outro e diga assim, vale a pena continuar.
Porque o amor é o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bondoso, mas o amor também não é muitas coisas. E é interessante que realmente, quer dizer, nessa fase chamada de paixão, como Rosana falou, tem um encharcamento de dopamina no cérebro. E os cientistas falam de que o período da paixão, em geral, dura 2 anos. Né? E é também outra coisa interessante que eu vi num trabalho científico é de que nesse período da paixão, a ocitocina, a testosterona, a dopamina estão aumentadas, mas a serotonina está baixa. Sim. Olha só que interessante, né? Então, uma vez escrevi um artigo que dizia assim, depois que termina o amor, aí que pode começar. Eu trocaria a palavra, quer dizer, quando termina a paixão, aí que vem o teste do amor. Ou seja, depois da paixão, o que vai acontecer? Né? Em termos cerebrais, se tiver respeito, crescer nesse relacionamento, né, de intimidade afetiva e tal, na intimidade sexual, intimidade afetiva é mais importante do que a sexualidade, né, porque tem muita gente que tem muito sexo, mas não tem intimidade afetiva, né? Tipo Dom Juan, né, que tem 10 mulheres e não tem nenhuma, na verdade, né? Então, quando termina a fase da paixão, em que, do ponto de vista cerebral, neuroquímico, abaixa, o cérebro entra na desintoxicação dessa dopamina, desses hormônios, aí que vai vir a realidade. Bom, e agora, essa pessoa que está aqui na minha frente, eu vou querer ficar com ela e tratá-la bem ou não mais? Né? Então, é um ponto-chave, porque dependendo da atitude, pode ter a produção de serotonina, que vai produzir alegria nessa relação, ou não. Né? Porque a paixão, em geral, ela tem o seu momento saudável, mas se ela persistir, e realmente a mídia insiste nisso, é uma maldade muito grande, porque a paixão exagerada, ela é uma ilusão. A pessoa, quando está apaixonada, ela está apaixonada pela imagem que ela faz daquela pessoa que ela gostaria que aquela que está ali fosse. Né? E, às vezes, é bem diferente da realidade. Então, pensar nisso. E nós também somos diferentes para o outro do que ele imaginou. Então, talvez, nesse primeiro momento, você é tão bem tratado na paixão porque o outro está lidando com aquela imagem, com aquele imaginário de que ele queria que estivesse ali. Então, também é necessário que essa fase da paixão passe para que o outro te enxergue. Para que depois, dentro de um casamento também, não existam tantas surpresas. E chegue ao ponto de achar assim, será que já amei um dia? Casei com uma pessoa, agora estou com outra pessoa. Esses choques, eles são muito intensos e podem trazer consequências para o resto da vida das pessoas, independente se vão continuar juntas ou não. Então, essa moça aqui, a gente não sabe, será que ela viveu a paixão no começo e a paixão acabou e ela não soube o que fazer com o que sobrou, né? Ou nem teve paixão? Aí eu não sei, a história toda fica essa interrogação, né, Rosana? O que aconteceu? Mas, de qualquer maneira, o grande teste do amor para continuar, vamos dizer assim, é quando acaba a paixão, né? Aquela onda da paixão, da dopamina encharcando o cérebro, quando isso entra na normalidade, o que sobra, o que eu vou fazer com isso? Ou seja, o que sobra significa, esta pessoa com quem eu estava apaixonado durante 2 anos, ou sei lá o que for, por aí, e agora essa paixão já não está tanto assim, o que eu sinto por ela, né? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta não é o que eu sinto por ela, do que sobrou depois da paixão. É o que eu sou capaz de fazer por ela, mesmo sem ter um sentimento, porque o amor não é sentimento só, não é? O amor é uma decisão, o amor é uma escolha, o amor é uma força de vontade de fazer o bem para alguém, eu esteja sentindo isto ou aquilo, né? Então, é importante isso, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente não sente o mesmo sentimento igualzinho o tempo todo. Não é. Teve momentos em meu casamento que eu pensei assim, cara, casei com a pessoa errada, não dá, lamento, I'm sorry, quer dizer, e agora, a emoção flutua, né? Então, o que é ruim da mídia, da má mídia, que passa a ideia de que amor maduro é sempre cheio de paixão, é muita, sabe, adrenalina, isso é irreal, isso é mentira, isso é perversidade. E é uma mentira que tem se repetido de tal forma e com tal força que tem muita gente acreditando, porque não tem o amor de novela, então não tem amor. E não amadurece. Porque num amor maduro é a possibilidade de todos os dias que eu viver com aquela pessoa, ela ter a condição ou a liberdade de apontar em mim o que necessita ser mudado.
E eu ter a condição de olhar e dizer assim, realmente isso precisa ser mudado em mim. Porque se você estiver num relacionamento e não conseguir crescer com este relacionamento, eu quase digo que ele foi em vão na sua vida. Se eu não estou com meu marido, e quantas coisas eu descobri em mim que eu achava que era o máximo, e que meu marido chega e fala assim, Zana, isso não é tão legal. E eu preciso de alguém que tenha intimidade suficiente para dizer assim, neste aspecto você precisa mudar. E algumas características em nós, os nossos pais nunca verão. Os nossos amigos nunca perceberão. E nós precisamos desta outra pessoa para chegar e dizer assim, olha, se fizer assim vai ser um pouco melhor. E eu ter esta maturidade de dizer assim, é porque ele me ama que ele está dizendo isso, não é porque ele não me ama mais. Então esta liberdade, essa intimidade, ela é muito necessária. Forte. Bom, você continue aí com a gente, acompanhando essa conversa que te faz pensar, nos faz pensar sobre a nossa condição enquanto pessoas que estão prontas para amar ou não. Mas nós vamos continuar com essa conversa. Por falar em paixão, amor, muitas vezes nós chamamos a paixão de Cristo e logo vem a Páscoa. Mas eu gostaria de chamá-la de amor de Cristo, revelado na cruz por nós, o amor de Jesus. Nós vamos rodar um vídeo, lembrando para você o sentido da Páscoa que se aproxima, já estamos neste período. Gostaria que você pensasse nisso e nós queremos agradecer ao quem produziu este material, a comunidade luterana de Curitiba, que produziu e dividiu com a gente tamanha grandeza, beleza do amor de Deus. Acompanhe. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele. Machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna
pra ninguém entrar lá. Mas até a guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo, e Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o destino, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Viu que vídeo mais lindo antes de sairmos para o intervalo? As crianças contando a história da Páscoa de um jeito inusitado, diferente. Agradeço novamente aos amigos luteranos de Curitiba que produziram esse vídeo de um jeito todo especial para contar a história da Páscoa. E chega de contar para os nossos meninos, para as nossas crianças, que Páscoa tem a ver com chocolate ou com ovo de coelho. Imagina? Os cristãos ainda brincando disso? Não tem nem que brincar, tem que trazer à tona a verdade do que significa a Páscoa verdadeira, a liberdade em Jesus Cristo. Lindo! Se você perdeu, não faz assim. Nós vamos ter que mostrar para você novamente em outro momento. Doutor César, estávamos aqui nos deliciando com aquele vídeo. Você queria fazer uma observação, uma lembrança de um texto. Parabéns aí aos nossos irmãos luteranos. Lindíssima produção, muito lindo. E aqui, aquela autora tem um livro que eu gosto, né? Aquela autora que ele tanto fala, aquela autora é Ellen White. Você quer ter toda a coleção de Ellen White? Nós dizemos para você, é tudo de bom e do melhor. Entra no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Tem uma literatura vastíssima, livros impressionantes para você. E a gente gosta de indicar aquilo que é bom. Ellen White, uma autora traduzida no Brasil e no mundo, uma das autoras mais traduzidas no mundo. E você... vai valer a pena que você conheça a sua literatura, doutor César. Então, essa autora tem um livro chamado Parábolas de Jesus e na página 235 ela diz assim, está dentro do contexto do programa de hoje. Ela fala assim, o poder vencedor do amor de Jesus compele a alma, a pessoa a entrar. Quer dizer, a entrar em relação com ele, a entrar... Sabe quando Jesus falou assim, eu estou à porta e bato, né? Deixa eu entrar. Então, quando esse amor vem e toca a pessoa, faz uma diferença imensa. Então, você pode permitir, se você permite esse amor entrar, ele vai fazer coisas da sua vida que absolutamente nós somos impotentes para fazer, né? Então, tem um outro texto que não está aqui comigo agora, mas ela fala assim de que o amor difundido por Cristo, ele entra em todo o ser e toca nos órgãos vitais, o cérebro, o coração, os nervos. Quer dizer, então, o amor é uma pessoa que é Deus, mas o amor é manifestado por essa pessoa que eu chamo de Deus, Criador, ele chega no corpo humano, no cérebro humano, de uma maneira palpável. Eu acredito, até o Dr. Lee Sang Lee, meu amigo, fala que ele chama de loveton. Tem o próton, nêutron, elétron, né? Tem os quarks e tem o loveton, que quer dizer, é a partícula do amor, né? Então, essa mesma autora tem outro texto que ela fala assim de que em todas as curas que Jesus fez, ali estava esse poder do amor. O poder do amor que fez com que as curas pudessem ser processadas, né?
Então, e as crianças, o vídeo lindo aqui, as crianças estão muito pertinho desse amor, elas estão mais purificadas, estão mais perto do reino de Deus, né? E pena que a gente vai crescendo, vai perdendo isso de certa forma. Mas é muito lindo esse pensamento de que a gente se abre para esse amor e ele começa a fazer alguma coisa dentro da gente que é até biológico também. Isso traz luz para o caso dessa moça que não sabe se ama, não sabe se nunca amou? Traz luz. O que mais a gente pode dizer para alguém que agora está dizendo, eu talvez não ame mais, talvez o meu casamento, o meu relacionamento, o meu namoro, o meu noivado, não sei, tem gente noiva que acha que não gosta, que não ama e não sei por que está noivo, porque está numa confusão. Então, assim, são as confusões humanas? Primeiro, algumas pessoas não têm uma boa referência de amor. Dentro de casa, essa expressão de amor entre pais e irmãos não é expresso da forma que deveria ser expressa. É pai que não cuida do filho da forma que deveria, que o trata sempre com um desprezo, seja com palavras ou com as suas atitudes, nas suas negligências, e vão crescendo e podem crescer de duas formas, nos dois opostos, indo para o lado de que não vale a pena, vou maltratar todo mundo, nunca vou encontrar este amor, ou ficam uma vida inteira procurando um amor ideal e se perdem e ficam angustiadas. Quando nós achamos que não temos amor, a primeira coisa que eu digo, todos nós somos capazes de amar. Tirando um grupo muito específico de psicóticos, que é uma personalidade muito diferente, nós todos, pessoas em geral, somos capazes de amar. Começa por aí. E somos capazes de amar. Se somos capazes, precisamos nos esforçar para isso. Eu costumo dizer que muitas mudanças na nossa vida, elas passam pelo esforço. Então, assim, não pense que a partir de hoje, falando mais especificamente para essa amiga, não é a partir de hoje que ela vai... Então, o marido vai chegar em casa, ela vai estar cheia de amor para dar, naquele bom humor, fazendo o jantar dos sonhos dele. Mas algumas mudanças muito pequenas podem ser feitas. Diminuindo o tom da voz ao responder o outro, olhando para o outro com mais benevolência, será que no lugar dele não agiria desta forma? É um dia que seja assim, olha, fiz o suco de laranja hoje pela manhã porque lembrei que era o seu predileto. Mudanças pequenas, mudando até a forma que você chama o outro. Às vezes não chamar pelo nome quando está conversando com alguém, mas chamar meu marido, minha esposa, Rosana, resgatando pequenos comportamentos. Mas essas mudanças de comportamento, pequenas que sejam e absolutamente válidas e necessárias, porque afinal de contas a nossa vida se dá nas coisas pequenas do dia a dia. Sim. Talvez tem uma amiga aqui perguntando, a Cris, dizendo, Arleide, uma perguntinha, o que podemos fazer para reacender esse amor maduro no decorrer da relação? E você está colocando isso. Mas essas coisas pequenas que eu vá fazendo para o benefício do outro, repercute na minha consciência de amor? Porque assim, eu não sei se muitas vezes eu não estou querendo sentir que eu amo. Eu não sei sabe assim, quando a gente está amando, aquilo que a gente falava um pouco de paixão, uma coisa do sentir que meu marido chegou, então vou fazer o que é bom para ele. Mas se eu não estou sentindo que eu amo, eu vou fazer por quê? Como se eu fizesse para o meu vizinho? Por respeito? Eu queria sentir que eu amo, eu queria me doar sentindo isso. Como que eu faço? É nesse mesmo caminho, nessa mesma direção? Muitas vezes as pessoas falam assim, não sinto que amo e como eu vou fazer isso sem estar afim. Sim. Por isso que eu digo que inicialmente é um esforço. Decidir o que quer continuar junto, decidir o que quer pelo menos descobrir se ama, exige esforço. E este esforço, ele vai fazer com que cada vez vai se tornando mais fácil e é uma vitória não só no aspecto de que o meu relacionamento vai dar certo, que ele é capaz de dar certo, mas que eu sou capaz de fazer mudanças importantes. E a gente sai do programa da semana anterior do eu não consigo. Eu consigo me esforçar. E dificilmente alguém que está sendo bem tratado pelo outro não vai responder isso de forma positiva. Pode no começo achar meio estranho, nossa, ela nunca cuidou de mim, porque agora está assim, fez até o meu suco predileto. Pode levar um susto, mas vai gostar. E de alguma forma começa a retribuir. E uma situação que não está da forma que deveria estar, já há 9 anos, não é da noite para o dia que vai se tornar do jeito que gostaríamos que estivesse. Então exige tempo, perseverança, exige o reconhecer que o outro também está talvez assustado no meio dessas mudanças, mas que também ele vai com o tempo começar a responder a tudo isso. Então eu acho que esse caminho ele é importante, entre outras mudanças Mas necessárias. é válido esperar sentir.
É válido esperar sentir algo bom em amar? Porque amar faz bem, amar é bom, amar tem um retorno de sensações biológicas, como você estava explicando pra gente. Talvez, eu fico pensando, principalmente me colocando no lugar dela, essa mulher, talvez ela esteja querendo sentir que ama, talvez o marido dela esteja sendo bem atendido, a sua família, mas ela está ali com um negócio incomodando, eu acho que eu não sinto que amo, sabe? Então ela tem que se perguntar o que aconteceu nesse relacionamento, né? Quer dizer, houve uma paixão no início e se perdeu, houve um amor que até começou a ficar maduro e alguma coisa aconteceu, a gente não sabe esse pedaço da história, né? Agora, você fez a pergunta, será que tem que esperar sentir? Não, o sentir tem que existir. Eu acho que o sentir, ele precisa... O sentir é um componente, né, do amor, como eu falei, aquela ideia de que num bolo, o casamento é com um bolo com várias fatias, e o sentimento é uma fatia importante, né? Porque também senão fica uma coisa fria, racional, né? Agora, é importante a pessoa, ela pensar aonde foi que deu o nó, dizer, como que se perdeu isso, o que aconteceu para que se tivesse perdido isso. Se é um casamento que existia e depois já acabou ou esfriou, né? Se é um casamento que a pessoa vê que já entrou sem amor, qualquer que seja a origem da falta do sentimento hoje, tem solução, se cada um está disposto a fazer alguma coisa para poder melhorar. Agora, muitas vezes tem pessoas que têm ressentimentos ou mágoas ou raivas que estão assim bloqueando o sentimento. Então, quando se senta para falar dessas coisas, muitas vezes a pessoa desabafa aquela mágoa, desabafa aquela raiva, desabafa aquela situação que estava engasgada aqui, e aí o sentimento pode aparecer. Muitas vezes acontece isso. Muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu li um livro do Carl Rogers, chama-se, não vou merchandise aqui, né, mas Casamento, Novas Formas do Amor. Eu guardei uma frase desse livro assim, que ele falou assim: no casamento, aquilo que você pensa que não deveria ser dito, talvez seja a coisa mais importante para ser dita, né? Especialmente no sentido de você estar com uma mágoa, você está com uma dor, está com uma coisa assim, sabe? Estou com uma raiva dessa pessoa, mas você não fala, ou por medo, ou por temperamento, ou acha que vai piorar as coisas, né? Então, tem uma frase que o original em inglês faz um sentido sonoro, assim, interessante no inglês, mas em português é assim: diga o que você quer dizer. Dê significado ao que você diz, mas não diga agressivamente. O que significa isso? Diga o que você quer dizer. O que você disse é o que você quer dizer, que às vezes acontece isso, a gente encontra a pessoa, vai falar com o cônjuge e termina ali aquela oportunidade, depois, não, eu não disse o que eu queria, perdi a oportunidade. Então, diga o que você quer dizer, dê significado ao que você disse, que tem pessoas que fala, e o que você quer dizer com isso? Nem eu mesmo sei. Né? Então, peraí, então pensa o que você vai falar. Agora, fale sem agressão, né? Porque quando entra agressão, já detona um monte de defesa, né? Então, talvez uma forma de ressuscitar ou construir um amor que foi perdido ou nunca foi desenvolvido, passe muito por esse desabafo do sentimento, a tomada de consciência da raiva, da mágoa, também tratar bem, ter uma determinação de ser fiel a essa pessoa, sabe? E não focar muito no não estou sentindo. Se focar muito nisso, dá desespero mesmo, né? O que fazer, então, agora vamos pensar em restaurar. Vamos pensar que uma moça pergunta agora assim, então o que é amar? Nós estamos dizendo, mas há essa dificuldade, né? A Letícia, ou você está chegando agora, mas não tem problema, está tudo certo a sua pergunta. Então, o que é amar? É esse bolo cheio de fatias que compõem esse amor. E o que está acontecendo? Que as pessoas estão mais conhecendo não amar do que amar. O que está acontecendo que está sendo mais comum que eu diga não amo, não sei se amo, não consigo amar, o amor acabou. Que amor é esse que acaba? Olha só, eu vou cortar um pouquinho você aqui, mas olha só, se a gente pensar eu, particularmente, não gosto muito das definições gregas, né? Você vai no original grego da Bíblia, do Novo Testamento, porque o grego tem uma ideia dicotômica, mas é interessante porque as três palavras usadas para amor em grego, que é da onde foi traduzido o Novo Testamento, em pedaço aramaico, agape, né? Agape é amor e agapau é amar. Agape é amor, o eros é baseado na aparência física, chamado amor erótico, vamos dizer assim, e o filéu, que é o amor mais afetivo das famílias. Eu encontrei uma informação aqui, por exemplo, quando você vai lá em Mateus 5,44, que Jesus fala assim, amai os vossos inimigos,
Cara, como é que é isso, né? Amar os inimigos. Então, olha só, o comentário diz assim, o comentário bíblico, né, adventista, a palavra que se traduz como amar nessa passagem de amar os inimigos, que é o amor que implica, é agapau, que é o amor que implica respeito, mas não é filéu. Filéu é o amor que expressa um tipo de intimidade afetiva, o amor filial, o amor que pode existir entre os membros de uma família. Então, a ordem seria impossível de amar os inimigos se exigisse de todos nós, homens e mulheres, que tivéssemos que ter pelos inimigos esse amor filéu, né, o que o comentário diz, que é com muito calor emotivo de afeto, né, que a gente sente pelos membros de uma família. Então, não é isso que se espera, diz o comentário. O amor indicado pelo verbo filéu é espontâneo, é emotivo, e nenhuma passagem do Novo Testamento se manda amar desta forma. Olha que interessante. Por outro lado, se pode requerer o amor do tipo do verbo agapau, porque este está sob o domínio da vontade. Eu vou fazer o bem para uma pessoa, mesmo que eu não esteja sentindo uma coisa agradável por ela. Então, amar os inimigos mais difíceis, mais acérrimos, é tratá-los com respeito, com cortesia e considerá-los assim como Deus considera, porque é um tipo de amor. Então, a gente pode ter esse tipo de atitude. E mais interessante que eu achei aqui no comentário da página 330, o comentário bíblico no volume 5, diz que eros, o erotismo, o amor no sentido de sensualidade, diz assim, esse verbo do eros, eral, não aparece no Novo Testamento, que se refere ao amor sensual. E outra informação rapidinho que eu encontrei em relação à filosofia budista, se você é budista assistindo o programa, diz assim, de que a palavra kama, né, kama com K, é o amor sensual e o amor sexual, que segundo a filosofia budista é um obstáculo no caminho para a iluminação, porque é egoísta. Então ele fala aqui que o ideal é o amor karunã, né, que é o amor, compaixão, misericórdia, que aquele que faz alguma coisa para reduzir o sofrimento da pessoa. Interessante, né? Uau! Agora não sobrou mais nenhuma dúvida sobre o que seja ou não seja o amor. Agora a história é praticar, Rosana. Quando nós falamos de amor maduro, nós temos que lembrar que quando somos crianças, nós somos muito egoístas. Sim, As natural. pessoas estão ao nosso redor e achamos que todas estão nos achando o máximo e que estão ali para nos servir. Quando vamos amadurecendo, nós começamos a nos deslocar do centro e permitimos que as outras pessoas também tenham um lugar muito importante, não só para a gente, para os outros. Então, eu permito que o outro tenha as suas vontades, que eu estou ali também para servi-lo. Quando eu fico o tempo todo pensando assim, é obrigação do meu marido me fazer feliz, porque ele precisa mudar. E eu não coloco-me na posição de que eu também preciso fazer que o outro seja feliz, de que eu não sou o centro deste universo e que esta casa não pode ser regida pelas minhas vontades e pelos meus desejos, eu posso dizer que nós começamos a nos tornar pessoas maduras. Quando eu olho para a necessidade do outro e a considero tão importante quanto a minha necessidade. Se eu tenho a necessidade, eu costumo dizer isso para os casais ou aquele que mais reclama numa relação. Ai, porque ele precisa me tratar melhor. Mas você tem tratado ele com a dignidade? Você quer que ele diminua o tom ao conversar com você. Mas da forma com que você me conta como é o diálogo, eu percebo que você também fala em outro tom com ele. Um tom que não é agradável. Mas a pessoa não percebe que ela está tratando o outro da forma que ela não gostaria de ser tratada. Porque ela ocupa este lugar central. Ela precisa sair desta posição egocêntrica, tudo para ela, da forma que ela quer, e permitir que os outros também estejam realizados nesta relação. E para que o outro se realize, muitas vezes eu preciso abrir mão dos meus desejos. E isso é muito difícil. Como tem aquela história muito simples, né? 2 burros amarrados, se cada um tentar tomar água isolado um do outro, eles nunca vão chegar a um acordo e nunca vão sobreviver. Mas quando um vira para o lado do outro, para que o outro tome água e espere a sua vez, os 2 sobrevivem e podem até ser felizes. Quando eu reconheço o outro como alguém importante, como alguém que merece, no mínimo, o meu respeito, e todos merecem pelo menos o respeito, eu mudo a minha posição. E quando eu acho que tudo é óbvio, que o outro tem me tratado da forma que é óbvia, com o carinho que eu quero, nós perdemos muito, porque o diálogo, quando ele falta, e quando falta essa coragem de dizer as coisas, e realmente, sinceridade sem amor é crueldade, quando eu tenho essa possibilidade de falar para o outro, e saber que o outro vai me ouvir, mas porque eu vou falar com um tom diferente, isso faz muita diferença.
Eu sempre digo às pessoas que nós não precisamos mudar muitas vezes o conteúdo da nossa fala, mas o tom que falamos, a forma que nos expressamos. Por que eu estou falando? Porque eu quero que o outro também fique bem, para que o outro reconheça que ele pode ser melhor, que ele pode estar numa relação e se dar bem, não só comigo, mas com o outro. Então, quando a minha intenção é que o outro se sinta bem, eu com certeza vou ter o reflexo disso na minha vida. Porque quando eu dou bem, dificilmente eu vou receber o mal. Sabe que nesse fim de semana eu recebi um contato de uma moça dizendo estar casada há 17 anos. E agora, no 17º ano de casamento, o marido disse, não dá, não tem condições. E ela disse, me dê uma chance. Ele disse, eu estou te dando uma chance há 17 anos. Então, não sabe se eles falaram a respeito disso ao longo de 17 anos, se ela sabia disso ao longo daqueles 17 anos, se ela teve a chance de mudar, se foi dado ou não, não se sabe. Porque houve no compasso dele foi dito, no compasso dela não foi entendido. Então, o que está acontecendo? Uma moça pergunta aqui, o que devo fazer quando o meu parceiro perdeu os seus sentimentos por mim? Devo esperar? Devo fazer algo para despertar algo de volta? Aquilo que vocês falavam agora há pouco, os detalhes, as coisas menores, o dia a dia. Será que fez alguma coisa? Aquele marido dos 17 anos disse, eu estou te dando uma chance há 17 anos e você não aproveitou. Então, assim, o que está acontecendo? Outro dia uma moça dizia assim por e-mail, não, pessoalmente ela dizia assim, o meu marido não assume mais nada da casa, abandonou, era uma empresa familiar que eles tinham, ele abandonou os negócios, eu cuido de tudo, eu cuido da casa, dos negócios, dos filhos, de tudo fica comigo. Eu disse, em algum momento você deve ter castrado aquele marido da sua posição de autoridade enquanto pai, enquanto líder da família, enquanto cabeça. E a gente foi conversando e ela disse, sim, eu fiz isso. Agora, então, tem que fazer o movimento contrário, pedir perdão. Então, a coisa do amar e desamar, de fazer o outro amar, ou de você mesmo, exige uma atitude, existe um jeito, mas começa comigo, não é? Já volta aí, Rosana? Sim. Ah, não, já fiz a pergunta, E desculpa. ainda, quando nós temos a consciência de que o relacionamento não é definido ou determinado somente por um, eu também assumo responsabilidade. Porque ele é passivo, porque ele não faz. Eu tenho responsabilidade na manutenção desta relação, pelo menos. Claro. Se um é folgado, é porque existe um sufocado. Se existe alguém que é muito passivo, porque existe alguém que está fazendo tudo. E se existe alguém que perdeu um sentimento... É porque alguém não cultivou. Alguém não cultivou. Então, quando eu reconheço que nas minhas relações, sejam no meu casamento... Rosana, singular, por favor. Sempre singular. No meu casamento ou nos meus outros relacionamentos, que eu influencio e sou influenciada, mas que eu tenho um papel importante nestas relações, então eu percebo que eu sustento uma situação que não é boa e já que sustento uma relação que não é agradável, eu também posso fazer alguma coisa para mudar. Quando eu assumo esta posição e saio da situação de vítima, porque ninguém é tão vítima assim, então fica muito mais fácil de mudar. E quando o casal senta para conversar, e sentar para conversar abaixo de Deus é o caminho, né? Sim. Cada um tem que se perguntar, o que eu quero fazer nessa conversa? Eu quero provar que eu tenho razão? Eu quero mostrar que sou melhor que o outro? Eu quero brigar ou eu quero resolver o problema? Tem que pensar nisso. John Gottman, que é um pesquisador lá do estado de Washington, da Seattle, ele, num livro chamado Casamento, Por que dá certo, por que dá errado, ele fez pesquisas com casais, e eles falam assim, a boa briga é a má briga, né? Quer dizer, a boa briga, se é que briga é boa, mas na discussão, sim, quer dizer, a boa briga, a briga produtiva é aquela que mesmo que as emoções fiquem meio quentes, mas no final o casal chega a um acordo. Ninguém distrata um ao outro, ninguém fica xingando, depreciando um ao outro, né? Agora, a má briga é você isso, você aquilo, porque sei o que, e chega no final, cada um vai para um canto, não resolveu nada. Tempos atrás, atendi uma senhora frustrada no casamento, e depois gerou até um artigo que eu escrevi, e o título do artigo é assim, é a frase dela, se eu faço tudo o que você quer, por que você não se torna o que eu quero? Olha que coisa obsessiva. Eu vou repetir, se eu faço tudo o que você quer, por que você não se torna o que eu quero? Então, esse tipo de postura dentro do casamento, me parece que é uma obsessão pelo outro. Então, o casamento não pode ser uma obsessão pelo outro. Ah, mas isso é amor. Lamento, isso é amor imaturo. É um amor possessivo, né? Casamento, ao invés de duas pessoas estarem grudadas uma de frente para a outra e o tempo todo na paixão da novela das 8h27, né? Tem que ser, os dois olham para frente.
Vamos olhar para frente e a individualidade tem que ser mantida. Eu vou viver a minha vida, você vai viver a sua e a gente vai tentar viver juntos legal, um com o outro. Mas um não pode perder a individualidade no outro, não pode morrer no outro, submeter ao outro e ficar obsessivo com o outro. É isso que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 3 sobre o amor maduro. É um amor que respeita o outro e que toca para frente a vida sem ficar amarrando ali como uma âncora no pé do outro, né? E o que muitas vezes faz com que as pessoas achem que nem tem mais amor nos seus relacionamentos é porque elas perderam a capacidade de realizar projetos. As pessoas precisam ter os seus projetos individuais, como pessoas, seus projetos profissionais. Isso. E ainda ter projetos juntos. Quando um casal não senta, pelo menos para programar o que vão fazer no próximo feriado, estão perdendo projetos. Pessoas que não têm projetos juntos passam a olhar um para o outro e falar assim, o que a gente está fazendo juntos? Não tem nada que nos prenda, não conseguimos enxergar o futuro e encontrarmos sentido para continuarmos juntos. Então, mesmo que você comece com projetos pequenos, a curto prazo, você então vai prosseguindo para projetos a longo prazo, o que é muito importante. Ai, ai, pouco tempo para falar de algo tão profundo, tão lindo, tão vasto como o amor. Sim. Estamos chegando ao final do programa. A nossa dica, você já sabe que é sempre que você peça o curso bíblico Família Feliz. Vai lá no nosso blog, preenche o formulário, envia pra gente com todo o seu endereço postal e nós vamos mandar para você de presente a revista Família Feliz. Tem segredos para ser feliz aqui. Vamos falar mais sobre o amor, aprendendo a partir principalmente da palavra de Deus. E a nossa dica de leitura é o livro Segredos da Vitória no Amor, do autor Heronildes de Nicolas. Segredos na Vitória no Amor, cpb.com.br. Dica de leitura para você que quer aprender a cultivar melhor os seus relacionamentos. E claro que sempre dou a dica de que você adquira, que você tenha, que você consuma boa literatura para te instruir, para te ajudar, para te fazer crescer. Livros são professores dentro de casa, desde, claro, que seja uma literatura de confiança como essa que nós indicamos aqui todas da Casa Publicadora Brasileira. Meus amados, deixa eu só mandar aqui um abraço para os amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook. A Cristiane, que fez aniversário no final de semana, um beijo para você, melhor, no dia 10, né? No outro fim de semana, a Valéria, a Cristiane, Evanilda, Irmã Nádia assistindo o consultório de família, Maria Passafaro dizendo muito bom o programa, bom demais ter vocês na companhia. O Hélida Dancini na companhia, um beijo para você, amiga, dizendo amar é verbo, é ação, é atitude. Não podemos agir de forma passiva, mas de maneira ativa para buscar a felicidade da minha casa, dos meus relacionamentos. Rosana Alves, obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu acho que essa foi a última minha participação, né, nesse período. Assim, que dó. Mas sempre que estiver no Brasil, com certeza vai ser um prazer estar aqui neste programa onde eu aprendo muito. Que linda. Quero agradecer mais uma vez o carinho de todos em casa, que sempre de forma tão amável manda e-mails dizendo que de alguma forma nós ajudamos e sabemos que é Deus atuando através de nós, para que as suas vidas sejam abençoadas também. Deus abençoe. Amém, Rosana, Deus te abençoe. Quem perdeu o programa da semana passada já vai estar no blog, já está no blog, né, Aline? No blog, o programa onde a Rosana contou o testemunho de vida dela. Então, número 1, número 2, participando hoje aqui com a gente, mas boa viagem. Obrigada. Deus te abençoe, vai deixar muitas saudades, mas estando aqui, doutor César, Deus o abençoe. Obrigada por ter vindo. Obrigado, querida. Muito amor em sua vida. Amém. E você aí de casa também, muito amor para você. Deixa eu encerrar aqui o programa. Vem aqui, Elisa. Elisa é a sobrinha da doutora Rosana, veio aqui com a gente hoje, nos acompanhando. Vem cá, princesa, só pra gente dar tchau pro pessoal de casa ali, bem gostoso, já que nós rodamos aquele vídeo hoje falando das crianças, as crianças contando a história da paixão ou do amor de Cristo de forma tão linda. Aqui está, amar como as crianças. Deus disse, Jesus disse que como elas são puras, assim, plenas de carinho para dar e receber. Beijo, até semana que vem, continue amando como as crianças. Né, Elisa?